Fala, meus queridos, tudo bom? Igor Vieira aqui. Hoje nós vamos entender, aprender um pouquinho mais a respeito dos data types, os tipos que a gente tem para os nossos dados em si. No nosso guess game, quando a gente fazia o compare com o secret number, a gente tinha ali minimamente a definição do valor do tipo, na verdade, da nossa variável guess, Ele era um U32, Mais abaixo a gente vai entender um pouquinho mais a respeito do que é esse U32. Inclusive, ele dá até um exemplo aqui abaixo, que caso a gente não tenha, a definição desse U32, ele até lança uma exceção dizendo consider given guess a type, Então, se você escrever um código, escrever um código e colocar, e não colocar necessariamente, o tipo do valor a ser transferido, principalmente para números inteiros, você não dizer qual que é o tipo desse valor, o próprio compilador, já te diz, pensa aí em considerar um type, para passar um tipo para essa variável. E aí a gente vai entrar, num tema chamado Scalar Types, Ele fala até aqui. Scalar Types represent a single value. Rust has four primary scalar types: integers, float points, numbers, booleans e characters. You may recognize this from other programming languages. Let's jump into how they work in Rust. Então o que ele está falando, A gente tem tipos bem específicos, que já são conhecidos, inclusive, nas outras programações, que são inteiros, floats, ou pontos flutuantes, numbers, booleanas e strings, ou caracteres, ou parte textual. Eu acho que é melhor a gente utilizar o termo caracteres, porque depende muito de linguagem para linguagem, Uma string é uma junção de caracteres. Então, o Rust tem esses quatro primitivos, esses quatro tipos de primitivos dentro da sua linguagem. O primeiro que a gente vê aqui é o de inteiro, E aí ele começa dizendo o seguinte, As an integer is a number without the fraction component. We use an integer type in chapter 2 to U13. Eu não sei se é 32, 30. This type is declaration indicates that value is associated with it should be an assigned integer. Assigned the integer's type starts with I instead of U. It takes up 32 bytes of the space. The table 31 shows the built-in integer types in Rust. We can use any of these variants to declare the type and integer value. Então, o que acontece, a gente tem aqui os tipos assigned e unassigned de inteiros, que eles carregam uma quantidade de bits, na memória, a qual nós vamos utilizar e declarar. Então, por exemplo, aqui embaixo, uma especificação um pouco maior, each signed variant can store numbers from. Então, ele tem, da base 2, n-1. Ou seja, a equação fica de 2 elevado a 7 menos 1. Então, fica 128 a 127. Então, são os espaços referentes ali na memória que a gente pode salvar determinado tipo de valor, que é um inteiro, que a gente pode salvar ali. Já quando a gente fala que isso é um unassigned variant, ele usa n elevado a 2 menos 1 e não dentro de menos 2, Então significa que ele vai de 2 a 8 menos 1. Então ele tem de 0 a 255 de espaço ali que a gente pode ter, E ele também tem o size e o use size,
Esses tipos dependem da arquitetura do computador, do seu programa. Por exemplo, ele é um 64 bits ou tem uma arquitetura de 32 bits. Todas essas coisas elas são importantes pelo seguinte aspecto. Quando a gente programa, muitas vezes a gente não leva em consideração, porque a maioria das nossas linguagens elas abstraem muito o uso da memória do nosso programa. Mas quando a gente está escrevendo em Rush ele tem uma preocupação maior quanto aos espaços de memória para uma otimização do seu programa. Quando a gente vai, por exemplo, para linguagens como C++, né, a gente tem otimizações da linguagem para que determinados programas rodem de uma forma mais performática. Então, quando, por exemplo, a gente é apresentado para essa tabela, a princípio, né, a gente olha para essa tabela e fala assim, putz, mas isso parece grego, né? Mas, ao mesmo tempo, quanto mais a gente vai provavelmente utilizando a linguagem, é porque eu não utilizo o Rush assim, no meu dia a dia, mas eu creio que cada vez mais que a gente vai utilizando a linguagem em si e utilizando para determinados tipos de arquitetura com uma determinada finalidade, isso vai fazendo mais sentido no nosso dia a dia. Por quê? Porque um computador, se você já viu alguma aula minha a respeito sobre JavaScript e Node.js, ali eu explicava que, por exemplo, há uma necessidade da gente criar algo que é performático frente à memória do computador, a memória e o processamento dele. Então, memória é um espaço, né, que a gente tem onde a gente vai guardando informações, mas tornar esse o melhor uso de espaços performáticos é o trabalho da nossa linguagem, entendeu? Então, por isso que é interessante a gente dar até uma olhada em relação a como o Rush faz isso e os diferentes tipos, né, que a forma de declaração dos tipos, né, que ele tem, para a gente fazer o melhor uso da memória quando está programando em Rush, entendeu? Então, por exemplo, ele deixa mais claro dentro da documentação o quão é interessante, né, a gente ter esse conhecimento para poder tornar o nosso desenvolvimento um desenvolvimento mais, como que eu posso dizer? Mais próximo daquilo que caracteriza por segurança e bom desenvolvimento de uma linguagem. É por isso que o Rush chama muita atenção, porque ele tem essas pequenas peculiaridades que tornam o desenvolvedor melhor, entendeu? Que chama a responsabilidade para o desenvolvimento, entendeu? Então é interessante, talvez, a gente até dar uma pequena lida. Por exemplo, ele continua aqui no próximo parágrafo e fala: You can write integer literals in any of forms in the table 32, que é essa daqui. Note these numbers literals that can be multiplied numeric types allow the type suffix, such 57 U8, não sei, to design to the type number 57. 57 U8 to design the type of number. Literals can use also the underscore as a visual separator to make the number easy to read, such 100, não sei se é 100, which will have the same value as a specific. Então você tem formas também de você poder escrever, né, esse mesmo valor e você ter uma fácil leitura, né, frente às especificidades do tamanho em si que você está lidando. Eu vou pular essa parte aqui por enquanto, mas vocês podem ficar à vontade, depois vocês leiam. Acho que talvez faça mais sentido. Por enquanto eu estou mais interessado em ir conhecendo e depois a gente ir programando e vendo isso, e se qualquer coisa eu volto na documentação. Rush also have two primary types, the float point numbers, which numbers as decimal points. Rush float points type F32, F64, with 32 bytes and 64 bytes size respectively. The default type is F64 because it's more the CPUs is roll the same speed as F632, but the capable of more precision. Our float points type R9. Here is an example of show float points numbers in action. Então, o que acontece aqui, né? Ele vai dar um exemplo pra gente, né? Das diferenças com o uso, né,
dos valores em si. Por exemplo, eu mais fácil, acho que eu vou escrever aqui. MKG, no variables mais types. Isso. Só tirar aqui. E types. Deixa eu só dar um touch. Types main. Isso. Então, quando a gente vai lá para types, a gente vai escrever fn main e aí vamos declarar os tipos e vamos ver tipo, próximo, porque ele não tem um output claro. Então, let x, né, 2.0 e print ln x e let y, né, com declarando, né, o tipo dele é f32, onde ele vai receber, vou colocar 3.0 igual no exemplo, print ln, desculpa, y, a gente não tinha que deixar lá, rush c types 84 is the intentional prefix and then the score. Ah, tá, perdão. É porque como eu não estava utilizando a variável, ele falou, já que não está usando, passa um underscore, mas a gente vai usar sim. Beleza, então type min 2 e 3. Então acho que a otimização dele é dizer que ele utilizou, né, da mesma forma, só que no caso ele alocou para uma arquitetura, né, de 32 bits e o outro ele simplesmente só fez a otimização porque ele já era otimizado para uma arquitetura de 64 bits. Tudo bem. Então, numerical operations. RIT support the basic mathematical operations used expected for all numbers: addition, subtraction, multiplication, division, and remain. Integers division truncates to 0 to nearest integer. The follow code shows how to use which numerical operation let statements. Então, tipo, ele consegue fazer soma de dois números, né? Diferença de 9.5 menos 4.3, multiplicação, divisões, né? Truncate e porcentagem, né? Porcentagem, é interessante ele ter isso. Each expression the statements use mathematical operator evaluate a single value with its bound variables. Appendix P contains a list of operators it provides. Boolean type. As in the most other programming languages, Boolean type to Rust possibility values true and false. Booleans are 1 byte in size. Boolean type in Rust is specifically using bool, for example. Então, tipo, ele só tem booleans, tem tipo o valor de 1 bit, né, de tamanho, e você só precisa dizer, você pode dar a explicit annotation, né, de bool para ele. Então ele vai ter a notação de bool.
como booleana, né? The characters type... peraí. The main use Boolean values through the conditions substantive express to cover how you express control false sector. Okay. The character type. Registrar type is the language most primitive alphabet type. Here's some example of the declaration. C igual a Z, né? Ali. C char igual a Z. Então ele consegue, né? Fazer as declarações. Aqui vai dar um noteput. Nós temos tuplas, né? Tuplas não é um tipo primitivo, é um tipo já específico da linguagem. Tuplas são conjuntos, né? Que você define. E aqui, pelo visto, você pode definir a tupla, os tipos e os valores após elas. Eu vou parar o vídeo aqui porque já está 15 minutos. E aí no próximo capítulo a gente só fala sobre tuplas, que eu acho que é bem interessante. Tá bom? Grande abraço, até mais. Não deixe de se inscrever, a gente se vê no próximo episódio. Valeu!